Ai, ai. Fala aí, manos e minas. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cantinho do Jota. Eu sou o Jota. Antes da gente começar a pauta de hoje, deixa um like, se inscreve aí e vamos pro vídeo. Bom, como a gente pode falar sobre aquele vazio que fica da faculdade depois que termina, sabe? Bom, já faz exatamente um ano, acho que faz um ano. Acho que tem um ano e um mês que eu terminei. Um ano. Entre um ano e um mês, um ano, dois meses por aí, que eu terminei a faculdade e percebi que as coisas realmente não são como elas realmente são. Porque eu lembro muito daquela imagem, tipo, eu vou fazer faculdade e vou conseguir um emprego. Aí, tipo, tá aquela imagem do Toy Story 2, eu achava botar, que é literalmente todas as pessoas dentro, todos, vários Buzz Lightyears dentro da caixa, né? Enfileirada assim, tá ligado? É assim que eu tinha isso na minha mentalidade. E eu percebo que talvez eu tenha vivido uma grande mentira, senhores. Nesse meu tempo também eu fiquei tentando muito passar no exame de ordem, né? Que eu me formei em direito. E, né, para você poder exercer a sua profissão, né? Infelizmente tem que passar no OAB. E fiquei muito me questionando sobre isso, porque faz um ano eu não consegui nada. Nada, literalmente nada do que você possa conseguir imaginar. Eu consegui. Não consegui emprego, nenhum comissionado, nadica de nada, né? Aí você fica triste, né? Porque você ficou um ano desempregado, que não é muito legal, né? Porque você tem contas para pagar, né? Você é uma pessoa que, né, gosta de ter essas coisinhas ali, mas não consegue devido às limitações, né, que você tá vivendo. E sempre fica muito aquela coisa na cabeça do famoso e se? E se eu tivesse escolhido uma outra profissão? Será que eu teria mais sucesso nela? Será que o mercado de trabalho seria mais expansivo para mim? E eu parei muito para pensar nessas últimas semanas e percebi que talvez ter escolhido direito meio que se tornou uma situação meio problemática para mim. Mas você me pergunta, por que você fez direito? Cara, eu fiz direito porque sempre, mesmo muito tímido, sempre falei bem e tal, sempre gostei de ler, sempre tive muito conhecimento nas coisas. Então pensei, bom, vou fazer direito. Isso é uma coisa que eu tinha desde pequeno e eu lembro que quando minha mãe foi me matricular na faculdade, ela perguntou se não tinha outra opção. E realmente eu não tinha outra opção. Mas agora parando pra ver todo o parâmetro que tá, mano, eu facilmente escolheria qualquer outra área. Por exemplo, as pessoas me rotulam muito como um nerd, né? Mesmo eu não me considerando um nerd, porque se eu fosse nerd eu já tava milionário. Eu não sou um nerd, só sou uma pessoa que tem muito conhecimento. Eu esqueci do que eu tava falando, né? Mas acho que era sobre nerd, né? Acho que era sobre nerd. Mas assim, não acho errado as pessoas me chamarem de nerd, né? Já fui muito rotulado com isso desde muito pequeno, mas hoje em dia eu percebo que isso cai muito por terra, porque olha meu estado, eu tô desempregado, não consegui nada ainda, então talvez eu seja aquele famoso nerd de potencial desperdiçado, né? Eu poderia ter escolhido uma outra área, da qual eu acho que eu teria, ou não, mais retorno, né, financeiro. O maior, como é que eu posso falar? Maior prazer na área, né? Hoje em dia eu flerto muito com a área da tecnologia, por sempre gostar muito de coisa de vídeo, edição, trabalho com edição de vídeo, música, propriamente até a tecnologia em si, né? Gosto muito dessas três áreas, né? Eu facilmente faria hoje em dia, mas eu não tenho custos, né? Eu poderia pedir para minha mãe, mas a minha mãe provavelmente não iria acatar essa ideia doida minha. Então, para eu fazer isso, eu preciso de dinheiro. I need dinheiro, sabe? E eu fico pensativo porque aqui no meu canal, ele tem o quê? 43 inscritos até o momento. Não que eu não ache ruim, eu acho legal crescer de uma forma mais gradual. A gente dá um pouco mais de valor ao processo. E eu particularmente não ligo muito para números, né? Se um vídeo vai bem ou vai mal, só gosto de expor algo que eu sinto, né? Porque eu acho que é legal essa sensação de você falar algo e pessoas ouvirem você. Não que vá compreender você, mas que talvez escutem e falem, nossa.
esse maluco tem razão, etc e tal, tá ligado? E eu fico feliz, sabe? Pelo menos os vídeos no YouTube eles me, como é que eu posso falar pra vocês? Me tiram um pouco da realidade que a gente vive, que eu vivo no caso. Minha realidade ela é boa. Tipo, meus pais não têm lá grandes condições financeiras, mas eu nunca passei fome, nunca passei nada. Mas eu fico muito naquela de quando é a minha vez, sabe? Porque eu terminei a faculdade, muitas pessoas que eu conheço estão desempregadas. Ou não tem a carta da OAB ainda, ou tem seu pequeno comércio, ou até tem a OAB, mas não quer, tipo, quer fazer um concurso e tal. Que, convenhamos, é muito mais valia para você, né? Mas às vezes eu me questiono que isso é muito ambíguo, porque a gente olha, tipo, valores, né? E entre honorários e valores, tipo, pagos em concursos, às vezes é muito mais valia bater cabeça no processo do que trabalhar 30 dias, tá ligado? Mas também eu consigo pensar que todo mês você tem um dinheiro seguro. E no caso da pessoa que faz direito, talvez não tenha essa ambiguidade toda de receber, sei lá, 5, 6, 7 salários mínimos por mês, ou até menos, sabe? Inclusive até os escritórios de advocacia, os famosos escritórios, são muito mais abrangentes, porque, pô, o advogado júnior recebe 2.000, tá ligado? Não que isso seja ruim, mas eu penso muito que a cabeça que é tipo, o fato de você bater tanta cabeça, talvez nem valha, não valha tanto receber aquele salário, tipo, pô, 2.000 para trabalhar 7 horas, sabe, com uma hora de intervalo, né? Talvez não valha tanta pena, tipo, se você pegar o salário de um funcionário público, ele vai trabalhar menos e vai receber a mesma coisa. Sabe como as coisas não ficam tão bem niveladas quando a gente para pra pensar bem. E tudo isso me deixa coçando a cabeça. Porque tem muitas pessoas que só querem uma chance. Por exemplo, no vlog que eu falei, eu tinha falado que eu tinha me inscrevido para uma vaga de auxiliar de marketing sem experiência. E eu não consegui a vaga, mesmo eu falando. Pô, falei bem bonito, tá ligado? Falei coisas que aparentemente deixaram a moça lá da RH feliz. Mas não deu certo, como sempre. Mais um não que eu recebi. O trabalho era perto de casa, seria muito legal se eu tivesse conseguido aquela vaga. Não vou mentir. Mas eu tava meio que conformado porque tinha pessoas lá que provavelmente tinham muito mais experiência do que eu. Mesmo a vaga pedindo sem experiência. Ah, mano, ultimamente minha vida tem sido bem complicada, rapaz. Eu não vou mentir pra vocês que eu já cheguei a querer desistir de viver e tal, mas eu sinto que não dá, tá ligado? Essas coisas a gente tem que procurar alguma forma de passar por cima delas, porque, cara, se a gente fica triste com qualquer coisa que acontece na nossa vida, cara, nós tá na pindaíba, Zé. A gente tem que sempre se mostrar melhor, tipo, das coisas que acontecem com nós, a gente sempre tem que procurar a nossa melhor. Então, como eu falei no vlog, eu não penso em desistir tipo, das minhas coisas, porque em algum momento é, eu vou virar em algo. Eu só não sei em que exatamente, mas eu tenho a plena certeza que uma hora ou outra as coisas vão melhorar pra mim. Essas coisas que acontecem geralmente tem algo para ser dito e algo para ser contado. Às vezes a gente só não sabe o que é, e quando é a hora certa a gente vai descobrir. E pra mim tá tudo bem. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas eu tive 2020 um 2025 muito ruim, entre aspas. Não tão ruim porque eu fiquei vivo, né, durante o ano todo, graças a Deus. Mas aconteceram coisas das quais eu não tinha controle, né? Eu tava muito ocupado com outras coisas e eu, estando muito preocupado com essas coisas, acabei deixando outras, né, de segundo plano e isso acabou meio que me prejudicando. E aqui estou eu, né? E, bom, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, apesar dos apesares. Parece que eu tô aqui só murmurando coisas na minha cabeça, mas é mais um desabafo mesmo. Porque a gente tem muito aquele plano na nossa cabeça de que vou terminar a faculdade, vou ganhar muito dinheiro, mas no final não se ganha nada. Quer dizer, até se ganha, se você conhecer as pessoas certas.
ou você ser muito bom. Nesse caso, eu só era muito bom e não conheci certas pessoas. Mas eu acho que as coisas vão dar certo, rapaziada. Talvez esse canal vire, eu não sei. Talvez as coisas melhorem, eu não sei também. Mas eu tenho fé. Tenho fé que as coisas vão melhorar. E não só pra mim, mas as pessoas das quais eu estudei, que têm os seus objetivos, que vão conseguir também, né? Tenho muitos amigos ainda da faculdade, não converso com todos, no máximo uns 5 ou 6, sabe? Que são, assim, bem mais próximos mesmo. E a gente às vezes compartilha o mesmo pensamento de como é muito difícil você que é de baixo ter que subir na vida, independente da forma que é, sabe? Porque minha família ela não conhece, não é do ramo. Minha família é do ramo da saúde, quer dizer, minhas irmãs são do ramo da saúde. E eu não tinha, eu poderia ter ido pra saúde, mas eu não gosto, sabe? Não é uma coisa que nunca me interessou, sabe? Nunca curti. E é muito louco, porque hoje em dia eu vejo com bons olhos, né? Mas antes mesmo eu não me apetecia tanto. Não me apetece até hoje, mas enfim. E o que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso, sabe? Às vezes a vida ela tende a ser muito complexa ou muito complicada dependendo da sua situação. Mas eu acho que isso tem que ser a nossa motivação diária, porque, querendo ou não, o nosso futuro só depende da gente. É sempre aquela frase meio clichêzona, mas de certo modo é verdade. Se a gente der a cara a tapa para resolver tudo, a gente consegue sair. Ninguém vive numa situação ruim durante tanto tempo. E eu acredito que vai dar certo. Não só pra mim, como você que tá vendo esse vídeo, que se clicou aqui deve estar passando pela mesma coisa que eu. Mas vamos conseguir. Independente da forma, vamos dar certo, vai dar certo, tá ligado? Tem que ter fé. Eu tenho muita fé e as coisas vão virar. De alguma forma tem que virar. E esse foi mais um vídeo do canal, né? É um desabafo aí sobre faculdade ou a solidão do fim da faculdade. Né? Eu poderia ter abordado outros temas, tipo a rotina que se vive dentro da faculdade e tal, mas eu percebo que ela é muito. Essa coisa é muito pessoal, né? Tipo, cada um tinha uma rotina diferente, sabe, na faculdade ou até antes da faculdade. E isso nem apetece tanto a mim falar, porque, como eu falei, é uma experiência individual, então não vale tanto a pena. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar a 50 inscritos, seria legal. Não vou mentir, ficaria feliz. E é isso. Se você gostou, tamo junto. Um abraço, seu Mano J.